Olá! Você já ouviu falar em objetos que se movem sozinhos? Coisas que de alguma forma parecem que possuem consciência e se mexem, como o que acontece na brincadeira do copo ou do compasso, nas tábuas de Ouija, nas mesas girantes e por vezes em pêndulos que chegam a obedecer comandos. Pois bem, nós vamos te explicar que, na verdade, esses fenômenos podem ser desvendados pelo chamado efeito ideomotor. Pense nos exemplos citados. Você consegue identificar o que todas as situações têm em comum? Em todas elas, os objetos que se movem estão em contato com o corpo, geralmente a mão ou as mãos de alguma ou algumas pessoas. E o que vemos é que elas afirmam com toda certeza que não estão movendo o copo, o compasso, a tábua ou o pêndulo. Mas então elas estão mentindo? De certa forma, sim, mas em geral acreditam que estão falando a verdade. Vamos ver melhor como esse efeito ideomotor funciona. Este efeito explica a influência da sugestão sobre movimentos corporais, que podem ser muito sutis, quase imperceptíveis ao olhar tanto do sujeito quanto do espectador do fenômeno. O que acontece é que esses movimentos delicados acabam sendo produzidos de forma involuntária e inconsciente, a partir de uma sugestionabilidade do sujeito a uma ideia. Por exemplo, uma pessoa que segura um pêndulo e pensa neste pêndulo realizando determinados movimentos, acaba, inconscientemente, provocando o movimento pensado, sendo guiada, sem perceber, pela ideia de ver o pêndulo balançando. Isso ocorre até mesmo ou especialmente quando há um comando expresso para não fazer algo. Por exemplo, se eu te falar agora, não pense em um cavalo andando de skate. Muito provavelmente você está, neste momento, pensando em um cavalo andando de skate. E isso acontece sem que você possa evitar conscientemente. Ou seja, a sugestão é uma arma poderosa e que tem uma influência fortíssima nas nossas ações. Citaremos agora alguns exemplos clássicos relativos ao efeito ideomotor. As sessões de table turning, ou mesas girantes, foram importantes para a construção deste conceito. O fenômeno teve sua raiz no surgimento do espiritualismo moderno nos Estados Unidos em 1848. Duas irmãs, Catherine e Margarita Fox, foram descritas como médiums por protagonizarem fenômenos que, aparentemente, indicavam a comunicação com os espíritos. O espiritualismo foi ganhando adeptos e chegou à Europa, onde as mesas girantes se tornaram sua representação mais popular. Nas sessões de mesas girantes, um grupo de pessoas se reunia ao redor de uma mesa, encostavam a ponta dos dedos sobre ela e acreditavam se comunicar com espíritos, pois a mesa começava a, aparentemente, movimentar-se sozinha em movimentos circulares. Alguns estudiosos, porém, duvidavam da explicação sobrenatural. O mais conhecido deles foi o químico inglês Michael Faraday. Faraday colocou cartões de cera nas beiras da mesa e percebeu que, após as sessões, a cera era marcada com os dedos dos participantes em direções coerentes com os movimentos realizados pela mesa, indicando que eles faziam os movimentos com os dedos. William Carpenter, um médico inglês, era adepto das explicações de Faraday e cunhou, a partir delas, o conceito que vemos aqui, o efeito ideomotor. Para Carpenter, a atenção concentrada na possibilidade da realização de determinado movimento induz o ser humano a realizar o movimento que está imaginando. Isso acontece de forma inconsciente, ou seja, a pessoa não percebe e, muitas vezes, também não acredita que realizou um movimento. Outro exemplo importante é a radiestesia, uma técnica bastante popular no século XIX. Por meio dela, as pessoas treinadas utilizam instrumentos como pêndulos, forquilhas e arames ou hastes metálicas em formato de L para obter informações sobre o ambiente ao seu redor. O que se procura com esses instrumentos pode variar muito. Pode-se procurar água, metais preciosos ou até medir forças energéticas ou espirituais. As forquilhas geralmente são pedaços de madeira em formato de Y
e muita gente acredita que elas podem ser utilizadas para encontrar água. O instrumento é carregado por uma pessoa e supostamente entortaria onde tem água subterrânea. Conforme o efeito ideomotor, é possível entender que a própria pessoa entorta a forquilha onde acredita haver água. Os pêndulos, compostos por um fio longo com algum objeto mais pesado na ponta, geralmente um cristal, um anel ou um pedaço de metal, são muito utilizados para demonstrar o efeito. É um instrumento em que o movimento inconsciente e involuntário se torna visível com facilidade, já que mesmo estímulos leves são capazes de movimentar um pêndulo de forma muito aparente. Muitos cientistas quiseram estudar e compreender melhor esses eventos, entre eles o psicólogo Joseph Jastrow. Ele criou um instrumento que permitiu a descoberta dos movimentos involuntários. Por meio de uma placa de vidro que podia deslizar muito bem sobre rolamentos e detectar o mais leve movimento, Joseph ligou essa placa a uma caneta que registrava no papel qualquer deslocamento que fosse causado pelo contato com a superfície do vidro. Em seguida, ele pediu que os voluntários do experimento deixassem as mãos imóveis sobre o vidro e deu comandos para que elas imaginassem situações como pensar em um prédio, na letra O, ou que contassem quantas vezes um pêndulo balançava. Ao verificar as marcações da caneta sobre o papel, ele descobriu que as pessoas mexiam a mão sem perceberem. Também é importante retomar outro estudioso já citado aqui, William Benjamin Carpenter, que cunhou o termo efeito ideomotor. Em 1852, Carpenter descreveu o efeito em um artigo sobre sugestão, onde ele explica que os movimentos musculares podem ser independentes de desejos e emoções conscientes. Ele queria demonstrar que todos os fenômenos que pareciam sobrenaturais tinham uma explicação científica convencional. Agora, vamos fazer um experimento para ver na prática como isso funciona. Esse experimento será com um pêndulo. Se você está vendo esse vídeo no Laboratório do Impossível, acredito que verá, na sua frente, um fio com um objeto na ponta. Isso é um pêndulo. Caso você não o encontre, peça para um monitor que provavelmente ele terá um para você. Caso você desconfie dos pêndulos do laboratório, parabéns, você tem alma de cientista. Nesse caso, sugiro que realize o experimento com um pêndulo próprio, como um colar. Pode fazer o mesmo caso não esteja no laboratório. Pois bem, agora eu quero que você segure o fio com delicadeza entre o indicador e o polegar e deixe a ponta solta, do mesmo jeito que a imagem que está aparecendo na sua tela. Muito bem. Agora, eu te peço que relaxe os ombros, se desligue do mundo exterior e se concentre apenas na minha voz e no pêndulo. Muito bem. Agora, sem se mexer, você vai imaginar esse pêndulo balançando para frente e para trás, para frente e para trás. Bem devagar. Não mexa o braço ou a mão, não mexa o ombro, apenas imagine e veja o poder da sua mente. Isso. Você já está vendo ele fazendo o movimento, para frente e para trás. Agora imagine que esse movimento está ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Isso. Continue o movimento e a amplitude vai ficando cada vez maior. Isso, você está indo muito bem e quanto mais você se concentra, mais forte vai ficando o movimento do pêndulo. Muito bem. Agora, o movimento vai se tornar cada vez mais lento. Cada vez mais lento. Isso, o pêndulo está parando e vai parar. Agora, ele para de vez. Muito bem. Espero que tenha funcionado. É claro que esse experimento funciona melhor em ambientes de maior relaxamento e com a pessoa falando presencialmente. Mas, ainda assim, é bem possível que você tenha visto o movimento que eu sugeri, ou melhor, que a sua mente sugeriu. Isso é o efeito ideomotor. O pêndulo é um objeto muito eficiente para essa demonstração, porque,
Como já falamos, movimentos muito leves da sua mão, do seu braço ou do seu corpo já são capazes de gerar um efeito bastante visível. Bom, nós ficamos por aqui e esperamos que você tenha conhecido mais sobre esse efeito e que tenha despertado em você algumas curiosidades sobre fenômenos que, à primeira vista, parecem impossíveis.